Graça e paz, queridos, bom dia. Hoje nós vamos expor o livro de Miqueias, no capítulo 1, 2, 3 e 4. O livro de Miqueias é um livro relativamente pequeno, nós vamos usar 2 dias para lê-lo. E é importante nós entendermos onde essa história, em que momento da história esse profeta profetiza, né? Miqueias, ele foi um profeta que viveu durante o século 8 a.C. Historicamente, ele está situado nessa história de Israel. Ele está no Reino Sul, mas ele também profetiza a respeito do Reino Norte, sobre Samaria. Ele tem como contemporâneos, por exemplo, o profeta Isaías. Ele viveu no mesmo tempo do profeta Isaías, né? Foi contemporâneo dele e ambos profetizavam durante o reinado dos reis Jotão, Acás, Ezequias de Judá. Isaías profetizou principalmente em Jerusalém, enquanto Miqueias era da cidade de Moresete Gate, né? Ele também fala de Acás e Ezequias, né? Ele foi um rei em Judá durante a parte do tempo de Miqueias. Ezequias foi seu filho, também foi um rei de Judá e reinou após Acás. Ambos os reis são mencionados pelo profeta Miqueias. Oséias e Amós também os profetas Oséias e Amós também foram contemporâneos de Miqueias e profetizaram sobre a decadência espiritual e moral do Reino Norte de Israel. Esses personagens estavam ativos em um período marcado por tensões políticas, sociais, idolatria, injustiça, ameaças externas. As profecias de Miqueias, juntamente com as de Isaías, de Oséias e de Amós, ofereceram advertência e chamados ao arrependimento, enquanto apontavam para a promessa de restauração e redenção por meio da obediência a Deus, né? É um livro dos profetas menores. O livro de Miqueias é um livro dos profetas menores do Antigo Testamento. Especificamente, ele é classificado como um dos 12 profetas menores. É atribuído ao profeta Miqueias, que viveu o reino de Judá durante o século 8, como eu já tinha dito. O livro é uma coletânea de profecias e oráculos pronunciados por Miqueias, abordando temas como justiça social, julgamento divino e restauração. O livro ele começa com uma denúncia social, né, que estava presente nos líderes de Judá e de Israel. Miqueias prevê um julgamento divino sobre as más ações, mas também anuncia a futura restauração e redenção para o remanescente fiel. Ele profetiza a vinda de um líder messiânico originado de Belém, que trará paz e justiça ao povo. Ao longo do livro de Miqueias, Miqueias condena a idolatria, a opressão dos pobres, a prática de injustiça dos poderosos. Ele enfatiza a necessidade de viver de maneira justa e obediente às leis divinas para experimentar a bênção e a proteção de Deus. Em suma, o livro de Miqueias é uma obra profética que aborda temas de justiça, julgamento divino, restauração e promessa de um futuro líder messiânico que trará redenção e paz, né? Vamos entender aí meio que os capítulos de hoje, né? Por exemplo, o capítulo 1, ele começa com uma visão da vinda do Senhor para julgar os pecados de Israel e de Judá, especialmente os pecados de idolatria e de injustiça social. O verso 2 diz assim, ouçam todos os povos, preste atenção, terra e toda a sua plenitude, o Senhor, o soberano, será testemunha contra vocês, o Senhor, do seu santo templo. E aqui, se nós lemos o capítulo 1 inteiro, que eu creio que você leu de Miqueias, é um capítulo de advertência, um capítulo mostrando os pecados, trazendo aquele mesmo perfil, né, do último livro que eu expus, que é o livro de Ezequiel, que é aquela profecia de alerta, chamando o povo ao arrependimento. Já o capítulo 2, Miqueias denuncia os líderes que exploram o povo e advertem sobre o juízo de Deus contra aqueles que praticam a injustiça e a ganância. Ele vai falar contra os falsos profetas. O verso 11, por exemplo, diz assim, se um homem correr atrás do vento e medir, dizendo, eu pregarei, e mentir, né? Ele correr atrás do vento e mentir, dizendo, eu pregarei a vocês sobre vinho e bebidas fortes, e ele será o pregador deste povo. O texto diz que se aparecesse um profeta profetizando coisa boa, o povo ia querer que ele fosse o profeta deles, né? Já o capítulo 3, Miqueias condena os líderes e os profetas corruptos que usam sua posição para explorar e manipular o povo.
ele destaca a degradação moral e espiritual da liderança, porque naquele tempo as pessoas às vezes dizem assim, nossa, hoje em dia a igreja tem muito líder manipulador e não sei o quê. Naquele tempo já tinha líderes assim, eles já estavam sofrendo o castigo de Deus. Agora o verso 4 do capítulo 3 vai dizer assim, então clamarão para o Senhor, mas ele não lhes responderá. Naquela época esconderá deles o seu rosto por causa dos atos malignos que praticam. Então o povo aqui já estava numa decadência muito, muito terrível. Eu reservei um tempinho para o 4 agora, que é o último de hoje, porque ele vai falar de visões proféticas e de restauração, né? O 4, Miqueias profetiza sobre a futura glória de Jerusalém e do povo de Deus como uma visão de paz e prosperidade na era vindoura. Ou seja, está falando do novo céu, nova terra, está falando do período que nós vamos reinar com Cristo. E esse é um capítulo maravilhoso. O verso 5 diz, por exemplo, assim, embora todos os povos andem cada um em um nome do seu Deus, nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. Eu vou ler para vocês algumas porções aqui do 4, que são porções lindas, que falam sobre a glória futura. Olha o que diz o verso 1. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes, e se elevará acima das colinas, e os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos para que andemos nas suas veredas, pois a lei virá de Sião. A palavra do Senhor, Deus de Jerusalém, ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre as nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados, de suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá espada contra outra, e não aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo de sua vinha e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Pois todas as nações andam cada um em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todos sempre. Aí vai dizer, vai continuar falando sobre um capítulo escatológico, né? Vai começar o 6 dizendo, naquele dia, declara o Senhor, eu juntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos, aqueles a quem afligi, farei dos que tropeçam um remanescente e dos dispersos uma nação forte. Então ele tá profetizando sobre o reino vindouro do Messias, que até então eles não tinham revelação completa, que abrangia de maneira geral o planeta Terra. Então até então ele está falando ali sobre o reinado futuro, e a visão é justamente a restauração da nação de Israel. Mas aqui nós sabemos que isso aqui se amplia, né, no Novo Testamento, e traz uma clareza do reinado vindouro de Cristo, nosso Senhor. Ele vai falar mais sobre isso no próprio capítulo, mas aqui ele está falando sobre o reino que será a partir de Sião. Então, queridos, o profeta, ele é chamado de um profeta introspectivo, justamente porque ele é um profeta que olha para dentro, ele está vendo os problemas reais da nação, os problemas sociais da nação, de justiça social. Ele está olhando para aquilo que a nação está fazendo de errado. Existem outros profetas profetizando no mesmo tempo que ele, mas o Senhor usa poderosamente para trazer clareza, muita clareza a respeito do reinado vindouro do Senhor. Que nós possamos aprender agora com esse profeta a continuarmos olhando com temor para as verdades do Senhor, mas também mantermos esperança nos tempos vindouros. Às vezes a gente fica aqui angustiado com aqui e com agora, mas o Senhor nos convida a olhar para frente. Em todos os momentos Ele está dando um vislumbre daquilo que viveremos na eternidade, até mesmo para que nossos olhos possam transcender o tempo e olhar além, porque o apóstolo Paulo vai dizer que se nós esperarmos o Senhor somente para essa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Então que esse texto hoje nos convide a olhar além do tempo que vivemos, sabendo que existe uma eternidade que nos espera. Que Deus abençoe e que você tenha um lindo dia.